Olá, novamente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição de A Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que tem como objetivo levar informação de qualidade sobre saúde básica até você, aí na sua casa, em todos os programas especialistas falando sobre diversos assuntos. Hoje eu conto com a parceria novamente do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e também é médico assistente do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E a nossa convidada de hoje é a enfermeira psiquiatra Caroline Krauser. A Caroline Krauser é enfermeira psiquiatra do Hospital de Amor, é instrutora de Mindfulness e pesquisadora do Instituto Mente Aberta da Unifesp. Bem-vinda, Caroline. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada pela parceria, Dr. Marcelo. É sempre um prazer. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre um assunto que entrou na rotina de muita gente, principalmente durante esse período de quarentena, isolamento social, muita gente em casa. Nós vamos falar de meditação e, principalmente, sobre como a meditação interfere na nossa vida. Caroline, primeiro explica pra gente o que é a meditação. A meditação, ela é uma técnica, usada há muito tempo, e principalmente nas culturas orientais, A gente não tinha tanto essa cultura aqui no Ocidente de sentar para fazer uma meditação, por exemplo. E a meditação, ela é quando a gente consegue, a meditação mindfulness, que eu trabalho, ou meditação de atenção plena, para ficar mais fácil. Ela é uma meditação em que o objetivo dela é que a gente consiga estar mais no nosso momento presente. Então, a gente consegue trazer a nossa mente para aquilo que a gente está vivendo naquele momento e tentar também, a partir disso, se tratar com um pouco mais de gentileza, um pouco mais de carinho, perceber um pouco mais nossas emoções, enfim. Você falou sobre a meditação que você trabalha. Existem vários tipos de meditação? Sim, a meditação é como se a gente falasse de esporte, Então, esporte existem vários tipos, várias modalidades. A meditação é a mesma coisa. Então, pode continuar. Então, existe meditação em movimento, existe meditação transcendental e existe a meditação de atenção plena e outras modalidades também. Agora eu quero que você, Caroline, e também o Dr. Marcelo explique pra gente qual a principal função da meditação. Eu sempre falo que a meditação de atenção plena, eu gosto de dividir ela um pouquinho em duas principais funções, vamos dizer assim. Apesar dela ter várias, eu costumo falar que a primeira é a gente conseguir lidar de uma forma um pouco melhor com as nossas sensações desagradáveis. Da gente conseguir perceber um pouco como elas são, como a gente reage a elas e a partir disso a gente tem uma maior escolha de como nos cuidar melhor. E também serve para a gente conseguir aproveitar mais a nossa vida de uma forma mais plena. Porque a partir do momento em que eu consigo estar presente nesse momento, eu aproveito mais a minha vida, de uma forma mais completa, vamos dizer assim. E você, Dr. Marcelo, como vê essa função da meditação? Ela tem um mecanismo muito interessante no sentido de proteção para a saúde. A gente consegue usar a meditação como um recurso terapêutico não só para tratar e prevenir doenças, mas também para poder modificar a nossa percepção do que é cuidado em saúde, do que é adoecimento e de como enfrentar as situações que são normais do nosso cotidiano. Saúde. Como a gente pode falar quais são os benefícios da meditação para a saúde? Se você medita, você vai viver mais. E já aí, é um bom argumento. E além disso, você vai viver melhor. Então, o que a gente consegue entender do processo de meditação, existe uma nomenclatura dentro da psicologia que é um estado de flow, que é o que você alcança dentro do que a meditação te proporciona. E isso é extremamente protetor do ponto de vista da saúde do coração cardiovascular. Isso diminui o seu risco de infartar, por exemplo. E isso diminui tanto quanto você reduzir o peso em relação à obesidade ou cessar o tabagismo para quem fuma. E com isso a gente vive de uma maneira diferente. Talvez a gente consiga aprender a viver. Um diferente para melhor. Para melhor. Como é que você vê isso, Caroline? Você que é instrutora de meditação, como é que você vê isso na prática? Dá para acompanhar a melhora das pessoas? Com certeza. Eu concordo muito com o que o Marcelo falou. Então, a meditação hoje tem muitos estudos já avaliando. Eu falo que é como se ela prevenisse o envelhecimento do nosso cérebro.
Então, pessoas, por exemplo, que meditam, alguns estudos mostram que as estruturas do cérebro responsáveis por manter o nosso cérebro saudável, conseguindo lembrar das coisas, pensando, enfim, resumindo, né, ela morre menos, vamos dizer assim, né, ela perde menos a sua função nas pessoas que meditam. Além disso, já demonstra assim, melhoras da ansiedade, de recaídas de sintomas depressivos, melhora de qualidade de vida e até doenças cardiovasculares, igual o Marcelo falou. A vida é melhor para quem medita, mas o que é esse meditar? Tem uma técnica? A pessoa precisa meditar por quanto tempo? O que ela precisa ter em mente para entender o que é meditação? A meditação ela tem uma técnica, que podem ser várias, dependendo do tipo de meditação. Na meditação de atenção plena, a gente costuma usar 2 tipos de técnicas. Então, a gente tem as técnicas que a gente chama de técnica formal, que é quando eu sento em algum lugar que seja confortável para mim e possivelmente que eu não vá ser interrompido, e levo a minha atenção para algum foco, que geralmente é a minha respiração ou o meu corpo. Pode ser também sons e até mesmo os meus pensamentos. E a gente também pode praticar a meditação de forma informal, que é a outra forma que a gente pratica, que é quando eu levo a atenção para coisas que eu já costumo fazer no dia a dia e que geralmente eu faço no automático. É prestar atenção no agora, no que está fazendo. Exatamente. Então eu posso meditar, por exemplo, enquanto eu estou comendo. Comendo. Como seria uma meditação quando eu estou comendo? Geralmente, quando a gente está comendo, a gente não presta atenção no que a gente está comendo. Né? A gente está comendo pensando no que a gente vai fazer depois e no que eu tenho que fazer à tarde, então a gente não consegue realmente aproveitar aquele momento. Então eu posso meditar quando eu estiver comendo, levando a minha atenção para as sensações do comer. Então, como que minha boca se mexe, quais são os movimentos da minha língua, quais são os sabores que eu consigo sentir naquele alimento, o que ele desperta de memórias em mim e estar atenta a isso. Então, quando eu faço isso, eu estou meditando, mesmo estando comendo. E a pessoa, quando passa a praticar a meditação, tanto da maneira formal quanto da maneira informal, como vocês disseram, ela vai começar a colher os benefícios para a saúde. Mas tem um tempo em que ela vai começar a colher esses benefícios? Ela precisa praticar a meditação há quanto tempo? Ou já é algo imediato? A gente tem 2 tipos de resultados, né? Então, geralmente, o Mindfulness é um curso de 8 semanas. A meditação da atenção plena. E alguns estudos mostram que em 8 semanas, nas primeiras 4 semanas, já tem uma mudança das pessoas se sentirem menos estressadas, começar a notar uma melhora no sono, uma melhora na qualidade de vida. Então, essa mudança, ela é até que rápida, vamos dizer, né? E depois das 8 semanas, já tem uma redução ainda melhor, né, em estresse, sono, sintomas de ansiedade, de depressão. É rápido. Sim, ao longo do tempo, isso, se você continua praticando, isso vai se mantendo e aí que a gente tem uma reação, vamos dizer, as pessoas passam a realmente ser pessoas mais calmas, menos impulsivas, né? Então, quanto mais a gente pratica, maiores são os benefícios. Isso quando você pensa em comportamento. Do ponto de vista da sua fisiologia, no momento em que você já inicia a prática, você já tem mudança na sua frequência cardíaca, no seu nível de estresse, no nível de hormônios e de substâncias que mediam o estresse. Então, você vai ter resultados que vão desde o imediato, e essa sucessão de resultados imediatos vai consolidando aquilo que são as mudanças de longo prazo, que vão se transformar em comportamentos e um viver diferente. Então, se você perguntar se o praticante de meditação vai se beneficiar a partir de quando? A partir do momento em que ele decide que ele vai começar a prática. Esse é o primeiro benefício. Muito bom. Doutor Marcelo, você, a Caroline, falaram sobre os benefícios para o indivíduo. Mas uma pessoa mais calma, ela vai tornar ou vai contribuir para o círculo de vida, para o convívio dela, para ser um convívio melhor também para as outras pessoas? Com certeza. Você dificilmente vai praticar meditação e deixar só a sua vida melhor. Porque com isso você acaba modificando o ambiente em que você está, nas suas interações. Quando você usa esse recurso da atenção plena,
Você vai prestar atenção não só às suas sensações, mas às suas relações. Então, quando você está conversando com alguém, aquele diálogo que às vezes a gente tem na correria, na pressa e que não valoriza, a gente presta mais atenção nisso. Aquele encontro que você teve com alguém no corredor do trabalho ou com algum familiar distante, aquele sorriso, aquele olhar nos olhos, já vai te tocar, já vai te despertar de modo diferente, porque você vai olhar para ele plenamente naquele minuto. E isso fortalece as nossas relações. O ambiente, você também percebe essa melhora no ambiente, Caroline? Com toda certeza. Eu falo que a partir do momento, a meditação, além de treinar a gente estar mais presente, né, nas nossas relações, que foi o que o Marcelo falou, ela faz com que a gente aprenda a ser mais gentil com nós mesmos. E ao conseguir ser mais gentil com nós mesmos, a gente automaticamente consegue ser mais gentil com as pessoas também. Então, eu terminei um grupo online ontem, né, de atenção plena, e uma das participantes falou que uma das melhoras que ela mais percebeu foi o quanto que ela conseguiu ser mais gentil com as pessoas, com os filhos, ter mais paciência. Então, faz parte desse processo, né? Eu consegui estar mais presente naquele momento e eu também consegui ser mais gentil comigo e automaticamente com as outras pessoas. A atenção plena que vocês disseram é essa meditação informal? A atenção plena é a meditação em que a gente traz, né, a nossa atenção para esse momento, para o momento que a gente está vivendo. E aí ela pode ser tanto a formal, de sentar e fazer a prática, quanto a informal, que é a que a gente pode fazer independente da atividade que a gente esteja exercendo naquele dia. Essa modificação ela vai permear vários ambientes da nossa vida. E, inclusive, dentro do que é a estrutura do Mindfulness, vai chamar das ondas do Mindfulness, né? Então, a gente vai percebendo isso aos poucos. Quando a gente fala assim, beneficiou a minha relação com os meus filhos ou com as pessoas do meu trabalho, é porque os princípios que a gente pratica dentro do Mindfulness, dentro daquele conjunto de práticas que tem um pacotinho fechado, vamos dizer, eles vão ser aplicáveis às outras situações. Então, a gente ser grato, por exemplo, por algo que acontece, a gente vai ser grato por aquele momento, e de repente você está lá no mercado e aí você encontrou uma coisa que você não via há muito tempo. E aquilo ali por si só já passa a ser um momento tão positivo do seu dia que você olha para aquilo de um jeito diferente e você fica grato por aquilo. Ou quando você está caminhando e encontra uma paisagem bonita, você aprecia aquilo de um jeito diferente. Meditação tem muito com isso, com aprender a apreciar as coisas verdadeiramente naquele momento. E isso vai nos modificando. É impossível você começar e dizer que é a mesma pessoa depois da primeira semana de prática. Parecido com aquela metáfora do rio. Exatamente. Esse é o Hora da Saúde, o nosso tema de hoje, meditação e saúde. Eu continuo conversando com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, também com a enfermeira psiquiatra Caroline Krauser. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, quem pode praticar a meditação?